Ezequiel 37. Amém? Ezequiel 37. Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize: espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das sepulturas, ó povo meu. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, e que esta palavra, Pai, possa ser entregue do jeito que o Senhor colocou no meu coração, e ainda muito mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala sobre a visão de um vale de ossos, né? Quando a gente pensa num vale de ossos, a gente pensa, se pensar em ossos, você está com a família grande, aí fez um frango, fez 2 frangos, aquele monte de gente, né? E todo mundo fica em volta da mesa. E aí, né, a família está ali em volta da mesa, e eu gosto de ficar em volta da mesa, conversando. E a gente fica conversando, todo mundo comeu o frango, né? E um deixou um ossinho aqui, um ossinho ali, outro ossinho lá, e outro ossinho lá. E eu gosto assim, eu vou falando: passa seu prato aí, já vou juntando tudo. Aí vira aquele monte de osso. Não é assim? Amém? Vira aquele monte de osso num prato, numa vasilha, que a gente vai jogar fora. Seria a mesma coisa a gente olhar e falar assim: vai virar frango tudo de novo. E na nossa visão, vai virar frango? Não vai, a gente vai jogar fora, né? Na nossa visão, não vai acontecer nada. Por quê? Porque era frango, só sobraram os ossos, e a gente vai jogar fora. Eu, particularmente, gosto de pegar o pé, ficar. Tem gente que odeia o pé, né? Eu gosto do pé. Gosto do pé, gosto do pescoço. O pescoço é o que mais tem carne, né? Porque a gente come, e sempre fica uma carninha no meio ali, né?
pescoço é bom, né? Eu gosto do pé, eu gosto da asa. Aí esses dias eu estava pensando, a gente, quando começa a estudar, a gente fica pensando em tudo, né? Tudo é motivo para estudo na vida da gente. Aí eu estava pensando, por que será que eu gosto tanto? É porque eu estava falando, acho que para o meu neto. Porque antigamente, quando a gente era criança, o frango era caipira, tinha um monte, tinha fartura, tinha no quintal. Era uma beleza, né? Minha avó falava para correr atrás do frango, eu corria dele. Mas eu tinha um medo de pegar, né? Mas eu ia cercando ele assim para minha avó pegar. E aí tinha, né? Tinha um frango, tudo. E quando eu era criança, hoje não é mais assim, mas a gente foi criado assim. A parte boa do frango era para os adultos. Era para o mais velho, era para o pai. Como eu não tinha pai, era para o meu avô. Era para as pessoas mais adultas da família. E a gente que era criança, a gente ficava com a coisa arada. Com a moela, com o fígado, com a asa, com essas coisas, né? Aquela parte de trás, a carcaça. Hoje não, hoje os pais ficam, que é uma inversão de valores, né? Os pais hoje ficam com o ruim e dão o melhor para os filhos. Mas antigamente era assim. E sabe que eu achava que trazia mais respeito aos pais, né? Se não dá, o filho pega, né? Mas a gente foi criado desse jeito. E eu aprendi a gostar. Eu gosto, eu achava o máximo ficar chupando aqueles pezinhos lá, os ossinhos dos pezinhos. Mas nosso negócio aqui são os ossos secos aqui do vale, né? Mas é assim, para a gente, eu quis só trazer para você pensar nos ossos que a gente fica ali em cima da mesa e a gente já tira, que dá até um aspecto ruim, né? E a gente já tira. Amém? Então, olhando no nosso olhar, é claro que nunca vai virar um frango de novo. Nem plantando, né? Planta o pé do frango para ver se nasce, não vai nascer, né? Então não vai ter jeito. Mas aqui era um vale cheio de ossos humanos. Foi uma visão, né, que ele teve, que era de ossos humanos. O Senhor mostrou para ele. Ossos humanos, um vale cheio de ossos secos. Já não eram ossos novos, né? Eram ossos, a Bíblia diz, sequíssimos. Ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos, eu acredito que dá para cortar como se fosse um graveto, né? Porque sequíssimos e estava tudo solto lá, não tinha mais, não era assim uma caveira completa, né? A cabeça, os braços, não estava uma caveira completa, estava tudo misturado. Estava a cabeça de um lado, os braços do outro, as pernas para o outro, os dedos do pé do outro, estava tudo misturado. E aí o Senhor perguntou para ele, falou assim, poderão reviver esses ossos? Você acha que dá para viver de novo? E ele foi, e o profeta disse, Senhor, tu o sabes. O Senhor que sabe. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Amém? Porque para Deus não há impossíveis. E ele disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu o sabes. O Senhor que sabe se pode ou não. E aí o Senhor devolveu para ele. Falou, então profetiza. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente fala assim, é só Deus que sabe, que faz. Mas o Senhor quer que a gente também abra a boca, profetize e creia. Amém? Quando a gente abre a boca, profetiza e crê, Deus faz. Amém? Então, aí a gente, Senhor que sabe, né? Nós ouvimos uma palavra dessa, né? Esses tempos atrás. O Senhor que sabe o que o Senhor vai me dar, né? O que você quer ganhar? O Senhor que sabe, qualquer coisa. A pessoa não sabe. O Senhor perguntou para Salomão, o que você quer que eu te dê? Quer sabedoria.
Amém? A gente tem que, né, colocar também a nossa voz, a nossa fé em ação. E o Senhor falou para ele: você acha que podem reviver, Senhor? O Senhor que sabe. Então profetiza. Então abre a boca. Então declare. Então creia. Amém? Declare, creia, profetize, abra a boca. E ele disse: então eu profetizei. Então eu profetizei. E, né, o Senhor fez ele passar em volta, tal. Aí ele diz assim: então eu profetizei. Ossos. E o Senhor falou para ele: profetiza sobre esses ossos. E o Senhor ainda disse: e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós tenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí, e também isso é tremendo. Eu amo quando o Senhor fala assim: e saberão que o Senhor é Deus em Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu acho muito forte isso, porque às vezes as pessoas creem, mas não creem. Às vezes as pessoas querem, né, acreditam que Deus é bom, mas é bom para os outros e tal. Aí o Senhor diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor. Quando a gente fica sabendo, quando a gente tem essa convicção de que Deus é o Senhor, quando algo é milagroso, quando algo muito forte acontece na nossa vida, quando uma transformação acontece em nós, quando alguma coisa acontece em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, algum milagre, alguma intervenção divina, então a gente diz: foi a mão do Senhor que fez isso. Então sabereis que eu sou o Senhor. A gente só sabe que é mesmo o Senhor quando a gente experimenta algo forte da parte de Deus. Amém? Então ele disse: você profetiza, diz que fui eu que falei. Amém? Não foi qualquer um que falou, foi o Senhor que falou. Você profetiza, diz que fui eu que falei. E eu vou fazer eles ficar em pé. Vou colocar carne, nervos, tudo, né? E sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Isso é forte. Amém? E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, diz ele, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ontem, na nossa última aula da cura pela palavra de Deus, já estou com uma lista aí de gente querendo, glória a Deus, foi bênção mesmo. Deus fez algo muito forte no nosso meio. Nós vamos começar a próxima turma no final de janeiro, e aí são 5 meses, aí terminando aquela turma, a gente começa a outra, dá para a gente fazer 2 turmas no ano de 2026, amém? Esse ano foi uma experiência nova para nós, a gente começou fora de tempo, né? E agora a gente já vai se preparar para cantata, para o final do ano e tudo, eu não vou recomeçar. Mas no final de janeiro a gente começa uma nova turma. E ontem nós estávamos falando sobre os fantasmas e tudo, né? E coube na lição que quando Jesus foi encontrar-se com os discípulos que estavam em alto mar, remando há 12 horas, num espaço que seria de 11 quilômetros, no Mar da Galileia. Não precisava eles ficarem 12 horas remando, mas é que veio um forte temporal, veio um tempo muito feio, né? Os ventos eram muito contrários. E então,
Os discípulos, quando viram Jesus, ficaram com medo, porque era um fantasma, na cabeça deles era um fantasma, era de madrugada, entre 3 e 6 da manhã, e tinha uma crendice ali de que se eles vissem um fantasma, era como se o fantasma estivesse dando as boas-vindas para eles, porque eles iam morrer. Então, o fantasma já veio dar as boas-vindas para eles, porque eles já iam morrer no temporal. Então, eles começaram a gritar, os discípulos ficaram com medo, amém? Começaram a gritar e tal. E aí, na lição, estava dizendo assim, né? Aquilo que era um milagre, aquilo que era a bênção, aquilo que era para eles se regozijarem, porque Jesus estava vindo, foi motivo de medo, de desespero, de gritaria, de temor, porque eles acharam que fosse um fantasma, eles acharam que eles iam morrer, eles acharam que era o fim, e então eles não desfrutaram da bênção de ver Jesus chegando. Então, sempre antes da bênção tem um rebuliço, antes da bênção alguma coisa acontece. Antes da bênção, alguma coisa muda, porque se você precisa que Deus mude a sua família de direção, é claro que o Senhor vai virar para o outro lado. E para virar vai ter um movimento, vai acontecer alguma coisa. E aqui aconteceu um rebuliço, imagine, cada osso foi procurar o seu. Que coisa tremenda, amém? Cada osso foi procurar o seu. Lá, uns tempos lá de barrinha, 20, 30 e tantos anos atrás, a gente cantava uma canção assim. Mas que rebuliço gostoso é esse que vem de Deus. Seu poder é tanto que eu pulo alto e dou glória a Deus. Que tempo eu pulava. Mas que rebuliço gostoso é esse que vem de Deus. Seu poder é tanto que eu pulo alto e dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus. Seu poder é tanto que eu pulo alto e dou glória a Deus. Eu dou glória a Deus, eu dou glória a Deus. Seu poder é tanto que eu pulo alto e dou glória a Deus. A gente tem que se regozijar quando vem um rebuliço. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Porque se você está orando, você está orando para o marido parar de beber. Aí dá um trem nele, passa mal, fica ruim, bebeu, ficou ruim, passou mal, foi para o hospital, foi um rebuliço. Ele quase morre. Não morre, quase morre. É um rebuliço. Aí ele sai de lá e fala, olha, meu amor, eu fui livre dessa, eu não bebo nunca mais. Uai, quase morreu, foi um rebuliço, mas aquilo lá trouxe a bênção dele, não queria beber mais. Amém? Ai, ficou ruim dos pulmões. Tem gente que ficou ruim do pulmão. Tem gente que fica ruim do pulmão. Aí fica ruim do pulmão. Aí o médico fala, não pode fumar mais. Aí a pessoa fala, ai, eu não vou fumar mais, senão vou morrer. Foi um rebuliço que deu. Ficou ruim do pulmão, mas o rebuliço trouxe a bênção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Nem tudo é ruim. E aqui houve um rebuliço. Imagine, o camarada olhando lá e o negócio lá no vale e os ossos tudo correndo e um osso indo para lá, para cá e nem tinha o IA aquele tempo. IA, não sei, não tinha, não foi o IA que fez o negócio. E começou a correr osso para um lado para o outro. Correr não, né? Sair de um lado para o outro. Todo mundo foi se ajuntar. Algumas que ficou sem uma parte, porque será que está tudo lá? Eu já começo, né? Será que está todos os ossos? Será que não faltou nem um dedinho? Acho que não, porque Deus não faz nada errado. Amém? Deus não faz nada pela metade. E aí os ossos se juntaram todos. E para juntar o osso tem que ter
todas as coisas, né? Porque só pôr um osso perto do outro, ele não fica juntado, não fica ligado. E aí Deus fez a obra completa. Amém? Então, foi a visão que ele teve e o Senhor fez a obra completa. E aí eu profetizei, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e vi que vieram nervos sobre eles. Cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Não tinha espírito. Virou tudo gente, tudo corpo humano de novo, mas não tinha espírito. Mais uma vez o Senhor passou a bola para o profeta e disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito. E o Senhor sempre ensinando ele o que era para falar. O Senhor falou para ele, fala assim: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, pereceu nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. E aqui eu quero falar para você. O Senhor deu essa visão para ele, para o profeta, e disse, esses ossos simbolizam o povo de Israel, a minha casa de Israel, toda a casa de Israel. Ou seja, esses ossos simbolizam muitas vidas, pessoas que acham que as suas vidas estão cortadas. Foi o que eu falei, se você quer ir no encontro, mudar, talvez você esteja passando por isso. Gente que fala, os nossos ossos se secaram. Tem gente que não fala isso, mas fala assim, gente, parece que eu estou seco por dentro. Parece que alguma coisa aconteceu, parece que eu morri, parece que eu estou morto, parece que eu estou seco por dentro. Gente que fala, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Quantas pessoas perderam a esperança de ser feliz, perderam a esperança de ter um casamento abençoado, perderam a esperança de ver o filho transformado, perderam a esperança de ver uma filha aos pés do Senhor, perderam a esperança de ter um marido transformado, a esposa transformada, perdeu a esperança de ter uma casa própria, perdeu a esperança de arrumar um serviço bom, perdeu a esperança de ficar curado. Quantas pessoas recebem um diagnóstico médico falando que não tem mais jeito e a pessoa perde a esperança, só fica esperando a morte, só fica esperando o pior. E esses ossos simbolizam pessoas que perderam a esperança. Está escrito na palavra de Deus. Perderam a esperança, estão se sentindo secos, estão se sentindo cortados. Mas o Senhor disse para o profeta, profetiza. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E mais uma vez o Senhor diz, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando? Quando eu vos abrir os sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém? É isso que Deus faz. É isso que Deus faz com o ser humano. Muitas vezes as pessoas estão desesperançadas, não acreditam mais que possa haver uma mudança. Assim como todos aqueles ossos secos, né? O profeta disse, o Senhor que sabe se eles poderão viver. Talvez você olhe para você mesmo e diga, eu já não espero mais nada. Eu já não vejo mais saída. Eu já não vejo mais solução. A gente conheceu
famílias em que antes de se converter, o pai falou para o filho assim, vários que a gente conheceu, para você só tem 2 caminhos, ou é o cemitério ou é a cadeia, porque eram filhos que estavam totalmente nas drogas. Mas o Senhor dos Exércitos mudou a vida daqueles jovens, mudou a vida daquela família, e o Senhor muda a sua também. O Senhor arranca as pessoas da sepultura. Tem pai, tem mãe que profetiza para o filho: olha, não tem mais jeito para você, ou é cemitério ou é cadeia, mas o Senhor dos Exércitos tira da sepultura. O Senhor dos Exércitos arranca, abre a sepultura e arranca a pessoa de lá. Não está perdido o caso, não tem uma palavra final dizendo acabou, não, porque o Senhor diz: e sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, se você perdeu a fé, se você perdeu a esperança, creia no Senhor, e mais uma vez o Senhor vai dizer: e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. E você vai experimentar isso, e você vai viver isso, e vai dizer: verdadeiramente Ele é o Senhor, verdadeiramente Ele arranca o ser humano da sepultura, verdadeiramente Ele faz ossos secos se levantarem como um exército grande em extremo. Se você se sente um osso seco, creia no poder de Deus, Ele vai se mostrar a você, em nome de Jesus. Nós precisamos profetizar, nós precisamos dizer: assim diz a palavra do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Assim diz a palavra do Senhor. Você vai falando o que diz a palavra do Senhor, porque Ele já decretou para nós: eu vou abrir as vossas sepulturas, eu vou mudar, eu vou trazer a vida, eu vou transformar, eu vou fazer. Não importa quem você é, não importa o que você já fez, não importa o seu passado, o Senhor quer mudar o seu futuro. O Senhor quer te dar um futuro abençoado, um futuro transformado. É isso que Ele quer para você. O seu passado ficou no passado, o presente é: eu quero Deus, e eu profetizo que o Senhor me ama, que o Senhor deseja me dar transformação e vida em abundância. E é isso que Ele faz. No meio do rebuliço, não fique revoltado, apenas creia: Deus está juntando cada osso ao seu osso. Amém? Deus está fazendo. E sabereis que eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.